Olá pessoal, Cris Viviane aqui e é o seguinte, o que é a vitimização, né? E como ela pode atingir o seu filho, quais os prejuízos que ela pode trazer para o seu filho, criança ou adolescente. Bom, nas últimas lives a gente prometeu, né, que ia fazer a interação, responder perguntas no final da live e acabou não rolando. Então essa live eu prometo para vocês que a gente vai interrompendo ela, se vocês já quiserem colocar algum questionamento. Vamos fazer uma live mais de interação. Vou falar um pouquinho sobre a vitimização que atinge crianças e adolescentes. E aí, no meio da live, a gente começa a interagir aqui com vocês, tá bom? Nem que a gente precise parar um pouquinho, esperar vocês comentarem. Mas vamos lá, porque acabou que esse tema acabou sendo muito banalizado no nosso dia a dia, né? A gente ouve muito sobre vitimização, mas pouco é falado disso. Trazendo para a realidade, trazendo para a realidade prática, como isso pode atingir as crianças e adolescentes. Então, se você é mãe, se você é pai, se você é líder, professor, é muito importante que você chegue junto aqui com a gente nessa live e encaminhe ela para quem você puder, tá? Seja você estiver assistindo agora ao vivo pelo Instagram, ou depois pelo YouTube ou pelo Facebook, é muito importante que a gente divulgue esse tema, porque ele é pouco abordado com as reais consequências de que ele pode trazer para as crianças, tá bom? E para os adolescentes e, consequentemente, para adultos que vão crescer aí com vários problemas de convivência social por conta disso. Vamos lá, primeira coisa, o que é a tal vitimização de crianças e adolescentes? É claro que isso acontece com adultos também, mas vocês sabem que de um tempo para cá eu decidi voltar o meu ativismo para essa questão de crianças e adolescentes, porque eu entendi que nessa GUERRA cultural, que a gente precisa usar algumas estratégias aqui, o nosso alcance aqui nas redes sociais já foi derrubado, então a gente precisa ser um pouquinho estratégicos nas palavras que a gente utiliza. Então nessa GUERRA, como eu ia dizendo, o principal alvo tem sido crianças e adolescentes, porque é um público muito mais fácil de ser manipulado, é um público muito mais fácil de ser alvo. Por mais que se consiga manipular adultos, né, você já tem a sua personalidade formada, você já tem a sua base de educação formada dentro, seja na sua família, seja no meio aonde você conviveu, enfim. Então a gente realmente precisa focar. Antes a gente ouviu uma frase que era muito comum, né? Quando quem viu aquele filme Titanic, quem vê assim, tem o hábito de assistir filmes clássicos, sabe que antigamente, quando havia qualquer desastre ou qualquer conflito, né, entre países ou regiões, se dizia mulheres e crianças primeiro. Hoje, né? Eu vou abrindo um parênteses aqui enquanto vocês vão chegando. Hoje é muito comum você, por exemplo, você está no ônibus e você vê o ônibus lotado, cheio, e você vê vários homens sentados, as mulheres em pé e poucos se lixando, né? E é como se nada tivesse acontecendo. E assim, a gente poderia passar a noite aqui citando exemplos em que há crianças e mulheres e vamos dizer assim, nenhum cavalheirismo é feito ali. Se há uma conquista das feminazes, foi essa, né? De que mulheres seriam iguais aos homens. Então elas não precisam que os homens levantem na cadeira do ônibus ou do metrô, seja lá qual coletivo for, já que as mulheres são iguais aos homens. Então, assim, é preciso que a gente tenha um olhar para a realidade e entender, nesse contexto social que a gente está vivendo, quem são os mais frágeis emocionalmente, psicologicamente, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda quais as armas que são utilizadas para envolver os nossos jovens, né, nossas crianças, nossos adolescentes, e nós, como pais, como adultos responsáveis, a gente possa assumir de fato o nosso lugar de responsabilidade na defesa dessas crianças e adolescentes. Mas sem mais delongas, vamos lá. O que é então a tal vitimização? A vitimização
é qualquer instrumento que seja utilizado para aquela criança ou adolescente se sentir menor do que os outros, se sentir diminuído, oprimido. E aí você vai falar assim, mas aí o bullying não é um instrumento de vitimização, né? Quando a criança é zombada na escola, quando a criança é zombada no seu ciclo de amiguinhos, isso não é um meio de vitimizar aquela criança, de diminuir aquela criança? Vamos lá. A zombaria, né, de crianças com outras crianças sempre existiu em qualquer fase da história. A zombaria de crianças com outras crianças sempre existiu. O que acontece hoje é que essa zombaria se tornou um instrumento de discussão, né? Foi denominado bullying agora, né? E assim, entram aí a questão, os profissionais da psicologia, os profissionais da educação, todos para discutir esse tema. É importante que haja essa discussão, é importantíssimo. Agora, quando você coloca o contexto social em que a criança era testada através da zombaria no seu meio escolar ou no seu grupo de amiguinhos, você pode ver isso como um instrumento de diminuição, mas você pode ver isso também como uma forma de forjar o equilíbrio emocional daquela criança, né? Porque veja bem, se aquela criança ela passa por aquele estágio de zombaria ali na escola, no meio que ela convive, a gente pode considerar que isso já seria uma preparação para a vida daquela criança. Se você pegar várias civilizações, principalmente civilizações em que a cultura foi mais preservada, em que a cultura era essencial para a sobrevivência daquela comunidade, você vai ver que todas as comunidades, todos os povos em que essa cultura foi fundamental, funcionava ali como um cimento para o funcionamento social daquela comunidade mesmo, você vai ver que toda comunidade existe um ritual de passagem da criança para a fase adulta, né? Ali para a juventude. Então os indígenas são assim, os judeus são assim. Então você vai ver que toda sociedade que preza em conservar essa cultura, até a passagem de informação dos mais velhos para os mais novos, você vai ver que há uma intenção de forjar aquela criança no sentido de fortaleza mesmo, de fortaleza mental. Então, assim, essa questão de pegar, por exemplo, os indígenas que pegam os meninos e colocam ali, de repente, no duelo para testar a hombridade daquele menino, a questão do guerreiro mesmo, isso tudo é importante na formação, principalmente dos homens, né, dos meninos. E aí, por que seria importante, então, a criança conseguir conviver com essa questão vamos usar o nome português, né, da zombaria, vamos dizer assim, na escola? E aí, eu não estou dizendo que não tenha que ter a intervenção do adulto. Existem dois caminhos em paralelos. Existe a intervenção do adulto, existe uma conversa que o adulto precisa ter, a gente vai ver no segundo momento, mas aí eu quero falar sobre a convivência ali entre as crianças mesmo, né? Vamos usar a palavra ritual entre as crianças, entre aquele grupo de crianças. Quando a criança ela é zombada por qualquer característica dela, seja física, seja comportamental, na verdade, aquela criança, se ela não conseguir sobreviver, e aí a gente precisa ser muito prático nisso, e a gente precisa falar até sobre a questão do processo seletivo mesmo, né? Da questão que sempre a gente precisa lembrar que nós, seres humanos, somos animais também, racionais, mas animais. E a gente precisa lembrar que a questão dos mais fortes existe, inclusive, na raça humana, né? Na questão da sobrevivência dos mais fortes existe, inclusive, na raça humana.
Então, a gente precisa forjar os nossos filhos para que eles sejam fortes e não para que sejam fracos. Então, quando ele consegue passar por aquela etapa da zombaria entre os coleguinhas da escola, isso seria aí uma preparação para a vida adulta. Afinal de contas, na fase aí de adolescente, de criança, você vai conseguir ir até a escola, fazer uma reclamação com o diretor, fazer uma reclamação com a professora, mas e aí? Quando o seu filho crescer, se tornar um adulto e tiver num ambiente de trabalho? E aí, de repente, nesse ambiente de trabalho, sim, vai haver pessoas mais, vai haver pessoas que gostam de humilhar, pessoas que gostam de puxar o tapete. Quem de vocês escreva aí experiências que vocês tiveram no local de trabalho, ou na faculdade, enfim, no seu meio social, né? O seu filho vai crescer e vai conviver com pessoas que não são de boa índole, ou às vezes são de boa índole, mas em determinado momento querem prejudicar outras por uma vantagem pessoal, por uma vantagem financeira, por N motivos. E aí quem não teve, por exemplo, um amigo que traiu, ou às vezes, muitas vezes você é traído pelo cônjuge, né? Pelo marido, pela esposa. Então, durante a vida, o seu filho vai conviver com várias situações complicadas em que você não vai poder ir lá no emprego dele, conversar com o patrão. Olha, eu quero conversar porque o meu filho está sendo humilhado no local de trabalho. Aí eu quero conversar porque o meu filho está sendo humilhado nessa faculdade, está sendo zombado nessa faculdade. Você não vai conseguir conversar, né? Você não vai conseguir fazer isso. Ainda que você consiga, seu filho, você vai fazer papel de ridículo. A gente tem os problemas, por exemplo, das faculdades públicas, né? A gente reclama muito da faculdade pública, que há o problema, sim, de o uso de drogas, assim, livremente. Há o problema do discurso político, inclusive feito por alguns que se intitulam professores, né? Eu vivi, por exemplo, na UFRJ, a situação de que uma professora determinasse que quem fosse a uma manifestação a favor de determinado político, que eu não preciso nem explicar de que lado seria esse político, receberia pontos por isso. Então, assim, seu filho vai conviver com tudo isso e você não vai poder ir lá intervir. Você não vai poder ir na faculdade reclamar porque o professor está dando ponto para quem levanta a bandeira do comunismo. Você não vai poder reclamar por causa disso, você não vai poder fazer exatamente nada por causa disso. Então, assim, antes, o que acontecia? Quando acontecia algo desse tipo na escola, eu lembro de exemplos, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho o que acontece com uma geração que foi muito rígida. Os filhos dessa geração acabam sendo muito frouxos na criação dos filhos. A verdade é essa, né? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, então eu vou soltar a rédea de vez. E o que acontecia antes? Eu lembro de exemplos, por exemplo, primos meus que se chegassem em casa e reclamassem que foram zombados na escola, o pai falava, olha, se você chegar em casa e reclamar, trazer briguinha de casa da escola para casa, você vai levar uma surra em casa, né? Então, assim, era um outro extremo, né? E aí a orientação é que a criança resolvesse entre outras crianças. E eu lembro, na verdade, eu cheguei a fazer isso com o meu filho ainda quando era criança. Eu falava, se você tiver um conflito com o seu amigo, você tem que resolver com ele, não é comigo. Vai lá e resolve com o seu amigo. Ah, mas o meu amigo não sei o que. Tá bom, você não vai conseguir resolver com esse seu amigo, você vai ter outro amigo e você vai ter outro conflito com ele, ou o mesmo conflito com ele. Então você não vai ter amigo nenhum mais. Então a partir de hoje, eu não quero você com amigo, porque você não sabe ter amigo e você não consegue resolver conflito com amigo. Então você vai ficar sem amigos. Então, assim, uma grande forma de você blindar o seu filho da vitimização é você orientar, é você treinar o seu filho. A palavra é exatamente essa, treinar o seu filho para que ele seja forte, para que ele consiga resolver conflitos. Vamos lá, quem nunca, né? Os primeiros anos escolares, né? Que você tem que deixar o seu filho lá na escola. E aí nos primeiros dias um sofrimento, né? É muito, principalmente para a mãe é muito difícil, né? A gente tá ali amamentando, com o bebezinho no colo,
E aí, de repente, chega a idade de deixar na escola e você deixa e você vê o seu filho gritando, sabe? Eu lembro que com Pedro, eu ficava escondida, né? Porque eu não tinha coragem de ir embora. Ver ele gritando, chorando daquele jeito e ir embora. Então eu ficava escondida e eu via ele chorando e aquilo me cortava o coração. E aí a gente chora junto, é um sofrimento. Mas você entende que aquilo é importante para um início de processo de socialização da criança. Com o tempo, a criança começa a se socializar ali com outras crianças e aí você chora de novo quando a criança larga a sua mão e sai correndo e nem olha para trás, porque ela quer brincar com os amiguinhos, ela já passou aquela etapa. Então, hoje o que acontece, e aí eu posso falar por experiência na época em que eu ainda lecionava, era muito comum qualquer conflito que acontecesse com a criança na escola, e ainda é com os professores que eu converso, eu vejo que isso ainda é muito comum. Qualquer conflito que aconteça com a criança na escola, os pais correrem para a escola e arrumar um escândalo, e arrumar briga, e arrumar conflito. E isso é muito ruim, porque você está contribuindo para o processo de enfraquecer o psicológico do seu filho, para enfraquecer a capacidade do seu filho de lidar com conflitos, né? Quem nunca, gente, passou aí, por exemplo, por situações, né, em que eu já passei por isso, é horrível, eu já passei por isso, por situações em que alguém, eu não era de arrumar briga na escola, mas os poucos conflitos que eu tive, já aconteceu isso. Olha, vou te pegar na hora da saída e você ficar com medo. Meu Deus, a pessoa é maior do que eu, a pessoa é mais brigona do que eu. Meu Deus, o que vai acontecer? Chamar atenção na rua, todo mundo olhar pra briga. Quem nunca passou por isso? Mas isso é necessário para a formação do adulto, né? Dói muito. Mas o seu filho precisa viver os conflitos dele. Você teve os seus conflitos quando você cresceu, se tornou adolescente, né? O seu filho precisa passar por esses conflitos. Isso é algo muito comum essa fase, principalmente ali da pré-adolescência à adolescência. É muito comum que aconteça esses conflitos. E antes não era, né? Você via antes, tinha aquela cultura, a gente fala muito de, né, principalmente conservadores, fala muito sobre, porque antigamente se cantava o hino nacional, porque antigamente tinha moral e cívica na escola, porque antigamente tinha estudos sociais. Sim, antigamente tinha tudo isso, eu concordo que tudo isso foi tirado da escola estrategicamente, filosofia foi tirado da escola, né? Isso tudo foi tirado estrategicamente para tirar a capacidade de raciocínio crítico da criança, do adolescente. Mas se a escola mudou de alguma forma, se conseguiram aparelhar a escola de alguma forma, a mentalidade dos pais também foi manipulada de outra forma, por outro lado também foi manipulado. Como? Antes, ainda que um professor estivesse errado, e aí eu quero reconhecer, né, aqui junto com vocês, que sim, existem militantes que se chamam de professores, que se disfarçam de professores para doutrinar. Existe. Mas antes também existia, um número muito menor, mas também existia. Mas qual era a filosofia dos pais antes? Olha, ainda que o professor estiver errado, quando eu não estou na sala de aula, quando eu não estou perto de você, como eu não vou estar ali, a autoridade na sala de aula é o professor. Então você precisa respeitar o professor. Eu sempre falei isso pro Pedro, olha, eu não estou na sala de aula, então ali, quando eu não estiver, a minha autoridade passa a ser a do professor. O que o professor falar para você é para você obedecer e respeitar. Mas aí o professor errou, o professor falou besteira. Tá, se o professor errou e falou besteira, aí sim me dá o direito de ir à escola, né? Se o meu filho me relatou algum episódio de doutrinação, aí sim me dá o direito de ir à escola e questionar, tá? E aí não é vou chegar na escola tocando terror, vou chegar na escola fazendo um barraco. Não, é questionar o que aconteceu, o que foi falado,
né? E aí, de repente, na autoridade até acima do professor, no orientador pedagógico, na diretora, e questionar o que aconteceu. Meu filho chegou em casa me relatando isso, eu quero saber o que aconteceu. E aí começar um processo de entender o que acontece naquela sala de aula. Se você vê que realmente há um processo de doutrinação ali que está muito complicado e mesmo você conversando com seu filho, de repente há um ambiente muito que chegou a um ponto crítico, aí sim você pode até cogitar mudar seu filho de escola, esperar de repente o ano acabar. Agora, é importante que o seu filho entenda que quem vai resolver esse conflito é você. Porque se o seu filho, se você der o direito ao seu filho de falar com o professor de igual para igual, de afrontar aquele professor, você está ensinando o seu filho a quebrar qualquer cadeia de hierarquia, né? A gente precisa lembrar que por mais errado que um professor esteja em sala de aula, a hierarquia é dele. Dentro da sala de aula, ele precisa ser autoridade, precisa ser respeitada a autoridade do professor. Porque amanhã ou depois, seu filho vai passar em um concurso público, seu filho vai trabalhar em uma empresa, seu filho vai se tornar um militar e ele vai ter dificuldades em lidar com hierarquia. Porque você, que hoje é a autoridade maior na vida dele, ensinou ele a quebrar hierarquias. Então é importante que ele entenda que o que aquele professor ensinou está errado, é importante. É importante que você tenha consciência do que está acontecendo na sala de aula. É importante que você consiga, que você saiba dialogar com seu filho, ensinar para ele. A gente tem trago aqui, olha, eu tenho marcado aqui toda segunda e quinta. Quinta-feira passada eu não consegui fazer a live porque infelizmente, né, o Rakan, né, que é o meu cachorro, que vocês veem aí constantemente nos meus stories, roeu o fio da internet, então a gente teve um probleminha técnico aqui com a internet. Mas todas as segundas e terças a gente vai estar trazendo aqui instrumentos para que você entenda quais são os mecanismos e quais são os conteúdos que são utilizados para manipular, para doutrinar a mente do seu filho. E em contrapartida, você precisa desenvolver, e a gente vai estar aqui junto com vocês desenvolvendo algumas estratégias, desenvolvendo alguns métodos para você blindar a mente do seu filho. É importante que a gente entenda, né, que essa doutrinação não acontece apenas nas escolas. Eu tenho falado isso constantemente, que isso acontece através de livros, através de músicas, através de internet, né, influenciadores, artistas, grupinhos da escola, mesmo grupinhos da igreja. A gente falou aqui como que o progressismo conseguiu se infiltrar nas igrejas. Muitas vezes a gente acha, não, meu filho está indo para a igreja, então tá tudo certo. O coleguinha dele é da igreja, tá tudo certo. Não é bem assim. Agora, é importante que a gente entenda também que não importa o grau de aparelhamento e a quantidade de instituições, de meios que sejam aparelhados, porque ninguém vai conseguir concorrer com pai e uma mãe presente. Ninguém vai conseguir concorrer, nada nem ninguém vai conseguir concorrer com o poder de influência que tem um pai e uma mãe. Então, por isso, muitas vezes a gente vê o Estado, principalmente quando o Estado está completamente aparelhado pelo progressismo, a gente vai ver uma luta muito grande para que se tire a autoridade de pais e mães, né? Para que quase que é como se o Estado dissesse para você, olha, o seu filho pertence ao Estado, o seu filho não pertence a você, o seu filho pertence ao Estado. Por quê? Porque aí o Estado sendo responsável, o seu filho vai acreditar e vai ser ali educado, entre aspas, pelo Estado. É importante que a gente lembre, por exemplo, que não há movimento, a gente vê aí alguns movimentos querendo combater a doutrinação dentro das escolas, querendo combater o aparelhamento. Gente, eu vou repetir de novo. O MEC é o maior cliente de qualquer editora nesse país. O MEC faz parte do Estado. Por mais que se mude o governo, se mude o presidente, o MEC sempre vai estar aparelhado. E se o MEC faz parte do Estado e ele é o maior cliente das editoras, as editoras vão produzir o que o seu maior cliente quer.
porque quem paga mais exige mais. Então é impossível se criar qualquer movimento que se tenha algum resultado imediato, talvez a muito longo prazo, mudando a mentalidade da população. E a única forma de a longo prazo a gente mudar a mentalidade da população é os pais, é a gente fazendo esse trabalho de formiguinha que eu tô fazendo aqui, né? Vou citar até o exemplo, aquele exemplo que é sempre, eu lembro que tinha um comercial do Betinho que falava sobre isso. O Betinho, aquele que falava a fome tem pressa, né? Uma floresta pegando fogo e o beija-flor pegava a aguinha e jogava lá, pegava a aguinha e jogava lá. E aí o leão chegava, nossa, você é ingênuo, você acha que você vai apagar o fogo assim, levando essa aguinha? E o beija-flor falava, eu tô fazendo a minha parte. Então é exatamente isso que eu tô fazendo aqui hoje. Talvez hoje eu seja o beija-flor e tô fazendo a minha parte, tô jogando a aguinha, né? Então assim, e qual é a aguinha que eu tô jogando hoje? É eu entender que qualquer movimento de ativismo político que a gente faça não supera a necessidade e a urgência de você que é pai e mãe, você que é liderança, você que é professor, você que é responsável de alguma forma por crianças e adolescentes e que de alguma forma tem o nível de consciência para entender o que o mecanismo é capaz de fazer com a cabeça das pessoas, né? Ao ponto de as pessoas comemorarem a desgraça do seu próprio país, ao ponto das pessoas não entenderem políticas que são feitas que acabam trazendo um prejuízo aos princípios, à moral, aos valores, à liberdade, principalmente. Gente, a gente vê pessoas comemorando ações políticas, né? Que trabalham para que as pessoas percam o seu direito individual. É muito triste, chega a ser desesperador. Quando eu vejo alguém comemorando ou aplaudindo situações que prejudicam a liberdade da própria população e, consequentemente, até mesmo dessa pessoa que está comemorando, porque hoje ela está comemorando, mas se amanhã ela discordar daquela pessoa, né, que está promovendo aqueles atos que hoje ela aplaude, ela pode ser perseguida também, então ela está comemorando a sua própria desgraça, né? Então vamos lá, eu falei para vocês que vitimismo é qualquer instrumento que faça com que aquela criança se sinta diminuída, oprimida, desvalorizada. Então, o coleguinha insultar ela na escola, chamar de quatro olho, chamar de, né, vários apelidos aí, coloquem aí para mim, me ajudem aí no comentário. Vários apelidos que existem na infância que sim fazem a pessoa se sentir diminuída, mas aí você, como responsável, você vai ter dois caminhos. Ou você pega aquela criança e você mostra pra ela que não importa o que as pessoas digam sobre ela, não importa o que as pessoas falem sobre ela, importa o que ela sabe que ela é, importa como ela se sente. Então você precisa mostrar para a criança que você é responsável, para o adolescente, que não importa se o coleguinha tá chamando ela de magricela, de gordinho, de quatro olhos, importa quem ela é. Sentar com aquela criança e fazer com que ela entenda as qualidades que ela tem, fortalecer o caráter dela, fortalecer a saúde emocional daquela criança, para que mesmo que qualquer pessoa venha diminuir, ela consiga ter consciência, ter tranquilidade de quem ela é. Se você conseguir, como responsável, desenvolver isso naquela criança, você vai estar ali trabalhando uma potência no adulto que ela vai se tornar. Porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa contra esse adulto que ela vai ter base. Você vai estar deixando um legado para ela. Então, um caminho é você deixar esse legado, você fortalecer a saúde emocional dessa criança e fazer com que ela entenda que importa o que ela pensa sobre si, o que ela sabe que ela é. O outro caminho é você pegar esse discurso, você pegar essa ofensa, você pegar essa zombaria, vamos dizer assim, e você montar um discurso que fragilize essa criança. Você montar um discurso
Ai, eu não tô conseguindo enxergar. Felipe tá dizendo, é verdade o que diz. Eu vivo isso com meus filhos. Pois é, eu não tô conseguindo enxergar muito bem, mas eu acho que é Felipe, eu não tô conseguindo enxergar. Funciona. Exatamente, muito bem. Então, é você o outro caminho, né? Um caminho é esse de você sentar e fortalecer a saúde mental do seu filho, como o Felipe falou que funciona com os filhos dele. E o outro caminho é você adotar esse discurso de vitimismo, é você realçar, você na verdade vai estar trabalhando para realçar, para fortalecer o discurso, vamos dizer, do oponente, que seria essa criança que chega ali para diminuir, para ofender. Aí você vai na escola, você conversa com a professora, você conversa com a diretora, você às vezes quer falar com o pai da outra criança, e a sua criança que está assistindo aquilo ali, o que ela pensa? Nossa, a minha mãe vai me defender, o meu pai vai me defender, e ela vai crescer com esse sentimento de dependência. Quando ela volta a dizer, quando ela se tornar um adulto, ela não vai ter alguém que possa ir ao trabalho dela, à faculdade dela, para defender ela. E aí, você está formando um adulto fragilizado, um adulto frágil, um adulto fraco, né? E isso se agrava quando a gente diz respeito, quando você é mãe de meninos, tá? Quando você é mãe de meninos, isso se agrava muito. E aí a gente vai ter uma série de homens casando, né? E aí não conseguindo utilizar a sua energia masculina para fazer com que as suas esposas se sintam protegidas, se sintam seguras. Porque a grande verdade é que por mais discurso que o discurso feminista ele tenha se alastrado, ele tenha muitas vezes influenciado até mulheres que se dizem conservadoras, a grande verdade é que as mulheres, sim, querem se sentir protegidas, querem sentir que elas estão casadas com um homem que é forte, que as protejam, que tenha um psicológico forte, que se alguém chegar, se o vizinho chegar para arrumar uma briga, ele não vai esperar que a esposa resolva aquela briga, ele não vai esperar que se alguém chegar e arranjar um conflito naquela casa, não é a esposa que tem que ir lá resolver, o homem vai tomar a frente e vai resolver. Mas se aquele homem cresceu com a mãe dele tomando a frente, ou com o pai, ou seja lá quem for, tomando a frente de qualquer conflito que ele tinha na infância ou na adolescência, o que você acha que vai acontecer quando aquele homem casar, né? Ele vai esperar que a esposa resolva no lugar dele, ele vai fugir de conflitos, ele não vai conseguir, muitas vezes, resolver nem os conflitos que tem dentro de casa, que dirá com terceiros, né? Então, assim, é uma forma, a gente fica assim, porque a gente tem que combater o feminismo, porque a gente tem que combater o movimento tal, o movimento... Você quer combater o feminismo? Você quer acabar com o feminismo? Crie homens fortes. Crie homens que possa assumir uma família. E aí a gente viu dias atrás, parece piada, né? Mas infelizmente é real, um curso na USP para como é que é? Ser menos másculo, para diminuir a masculinidade, uma coisa assim. E assim, muitas vezes nem precisa de curso, porque se a família não tiver cuidado, a própria família trabalha em função disso. E a mesma coisa em relação às mulheres, né? Ela precisa saber lidar com conflito de uma forma elegante, precisa saber lidar com conflito sem perder a feminilidade, de repente resolvendo de forma, a mulher tende a ser muito mais diplomática nesses casos, enfim. E aí, à medida que esses temas de vitimização é trabalhado entre as crianças, existem ali movimentos que vão entrar muito fácil na cabecinha de um adolescente que não soube, que não cresceu aprendendo a lidar, a resolver os seus próprios conflitos, né? Por exemplo, aí o adolescente que é negro vai ser recrutado pelo movimento negro. A menina vai ser recrutada pelo movimento, né, pelo feminismo. Aí de repente o adolescente que se torna um homossexual, aí a gente pode eu vou tirar um dia pra gente fazer uma live só sobre homossexualismo, tá bom? É um assunto bem polêmico,
a gente vai tirar um dia só para falar sobre isso. Lembrando que a gente tem falado de temas bem polêmicos aqui, então eu preciso da ajuda de vocês para que vocês passem essa live à frente, para que vocês me ajudem a divulgar. A audiência daqui do Instagram tá bem derrubada por conta de algumas punições que a gente teve. Não preciso falar por quê, né? E no YouTube, a gente começou um trabalho lá também. Então, se você estiver assistindo depois pelo YouTube, se inscreve, né? Toca o sininho, faz tudo que tem direito. Distribui o link nos grupos de WhatsApp. Ajuda a gente, porque realmente são assuntos importantíssimos, principalmente para quem é pai e mãe, e principalmente para quem é líder responsável por crianças, né? A gente precisa parar de combater os sintomas e combater a causa. Então, a gente vai tirar um dia só para falar sobre isso, sobre a questão do homossexualismo, mas assim, aconteceu, um jovem se tornou homossexual, também ele vai ser recrutado pelo movimento. E aí é importante que a gente entenda que eu falei isso na live passada e vou repetir, é importante que a gente entenda, quanto mais vítima uma pessoa se sente, quanto mais coitadinha, quanto mais oprimida, né, mais facilmente ela vai ser manipulada. E aí, ela vai ser manipulada, vamos pensar no marketing, né? Se a Coca-Cola quer vender mais, ela vai pensar no seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Vamos lá. Se a Boticário quer vender mais, ela deveria pelo menos pensar no seu público-alvo. Então, eu quero atingir mulheres de tal faixa etária, né? Ela vai ali segmentar o mercado e ela vai fazer uma propaganda para recrutar aqueles clientes. A mesma coisa, se a gente pensar nos movimentos, nesses movimentos, é a mesma coisa. É dividir para manipular, é dividir para controlar. Então, eu divido ali qual o público que eu quero atingir. Mulheres, né, negros, homossexuais. Então, eu jogo mulheres contra homens, eu jogo héteros contra homossexual e vice-versa. Eu jogo negros contra brancos. E aquele grupo que se sente vítima, eu manipulo eles. Como? Eu faço eles se sentirem coitadinhos, eu faço eles se sentirem vítimas, e aí eu me ofereço como a solução para o problema deles. E aí é sempre bom a gente lembrar que toda vez que alguém é manipulado aqui, que grupos de pessoas são manipulados aqui, alguém está ganhando financeiramente e politicamente ali. Então, se eu tenho um grupo de mulheres que é manipulado, que cai no discurso feminista, o que acontece? Essas mulheres se tornam vantagem para alguém, elas são manipuladas. Então, o grupo aqui vai conseguir fazer o que quiser. Por exemplo, eu tenho um grupo de mulheres que está sendo manipulada pelas ideias feministas. E aí, se eu consigo manipular essas mulheres para acreditar nessas ideias, que essas ideias são boas para elas, eu chego com uma candidata que é uma solução. Olha aqui, eu defendo essa ideia de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A forma mais fácil de dominar é disseminar o medo, exatamente. Uma pessoa com medo, ela tende a seguir ordens facilmente, exatamente, ótima observação, uma pessoa com medo. Então, dividir muitas vezes é isso, tipo, olha, você é negro, então tem as pessoas brancas aqui, que se você não for defendido, essas pessoas brancas vão fazer você sofrer. Né? Não importa o que a escravidão já passou, não importa que a gente vive outra era. E aí, veja bem que eu não estou dizendo que não existe o racismo, tá? Existe o racismo. Mas a forma de discutir o racismo, a forma de acabar com esse racismo, ela precisava ser muito mais racional. Só que o discurso é extremamente emotivo, lida ali com a emoção, e aí no marketing você aprende que a melhor forma de manipular uma pessoa é justamente trabalhando as emoções dela, né? Porque se você trabalha as emoções, aí pode ser o medo, pode ser o sentimento de grupo. Existem gatilhos psicológicos que são disparados para conseguir manipular aquelas pessoas. Aí, como eu ia dizendo, então eu pego uma candidata ali que eu falo assim, olha, essa candidata aqui representa esse medo que vocês têm, representa
tudo isso que vocês estão com medo, ela vai defender, ela vai ser heroína de vocês, ela vai ser a voz de vocês. Só que muitas vezes o que acontece na realidade é que por trás dessa candidata ou desse candidato, né, ou desse representante, eu tô dizendo candidato, mas aí existe uma série de personagens que pode ocupar esse papel. Por exemplo, o presidente da associação de bairro, o líder lá, presidente na faculdade, gente, me ajuda aí, centro acadêmico, né, o presidente do diretório da faculdade. Então, assim, existe uma série de personagens que vão ocupar essa lacuna para defender esse grupo manipulado. Vocês estão com medo, essa pessoa pode defender vocês. E aí, pouco se tem de debate de ideia, porque aí, se você tá com medo, você não vai debater ideia. Você não vai debater se o que aquela pessoa pensa ou fala realmente funciona. Você simplesmente está com medo. Foi ótima essa observação de vocês, porque simplesmente essa pessoa está com medo e o medo paralisa o raciocínio. Então, eu só quero que essa pessoa resolva o meu medo, eu só quero que essa pessoa me defenda. Eu não vou parar para entender na prática. Por exemplo, eu sou pobre, eu me sinto coitadinha, e aí um candidato chega e ele fala, olha, eu sou um candidato que vou defender os pobres. Olha aqui, eu pego a criança pobrezinha no colo, eu faço caridade, eu apoio as ONGs sociais, olha, tem pessoas, ONGs sociais tirando foto comigo, enfim, eu como pastel na feira. E aí aquele candidato vai dizer o seguinte, vamos taxar os mais ricos precisam pagar mais impostos e os mais pobres têm que pagar menos, mas os mais ricos precisam pagar mais impostos, blá blá blá, e todo aquele blá blá blá. E se eu sou muito pobre, eu fui estimulada a ter raiva do rico, ao invés de eu querer ser igual ao rico, ao invés de eu querer sair da pobreza, porque eu já disse pra vocês aqui nas lives que a pobreza só é bonita, só é romântica pra quem tá fora da pobreza, né? Pro político que faz propaganda em cima dela, mas pra quem tá na pobreza, ela não é nada bonito. Ela é bonita pra quem vai lá tirar uma foto, fazer uma poesia, fazer uma música, romantizar a pobreza, mas pra quem tá ali na miséria, ela não é nada bonita. Então, ao invés daquela pessoa ser estimulada a sair da pobreza, aquela pobreza é romantizada e aquele representante diz assim, olha, vamos taxar os mais ricos. E aquelas pessoas que estão na pobreza, que têm medo de que piore a sua pobreza e elas passem fome ou, enfim, que piore a situação, elas falam, vamos taxar os mais ricos. Só que o medo, né, ali não acontece um debate de ideias, não acontece uma discussão de ideias. E aí o medo, o que acontece? Elas não conseguem raciocinar que o mais rico é o que gera muitas vezes emprego, que gera maior número de emprego. As empresas maiores oferecem mais empregos, trazem inovações tecnológicas muitas vezes de outros países, e conseguem investir mais. E aí quando você taxa o mais rico, você acaba prejudicando aquele grupo que está com medo. Sim, você submete eles mais a pobreza. É um efeito ao contrário, é um efeito rebote, porque ao invés de você melhorar a vida daqueles mais pobres que estão sendo manipulados, você está piorando a vida deles. Por quê? Se você taxa aqueles mais ricos, eles são ricos. Eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro deles e aonde eles quiserem. Então, qual é a tendência? Que aqueles mais ricos... Então, eu vou ser mais taxada aqui no Brasil? Então, tá bom. Tchau, Brasil. Pega a riqueza deles e vai para outro país. E lá eles vão gerar a prosperidade, lá eles vão gerar riqueza. O que aconteceu? O número de empregos diminuiu aqui, a inovação tecnológica diminuiu aqui, e aqueles pobres que estavam com medo, que acharam que, olha, que legal, vão botar mais impostos para os mais ricos, é isso mesmo, a gente tem raiva dos mais ricos, tem que tacar imposto nele, eles foram prejudicados, entendeu? Então, assim, acontece isso com a falta de debate de ideias, acontece isso quando tem medo, acontece isso quando tem manipulação. Então, o que acontece é que quando esse grupo é manipulado, sempre vai haver um personagem que vai aparecer como salvador da pátria, que vai salvar aquelas pessoas, que vai ajudar. E o que vai acontecer? Geralmente, por trás daquele salvador da pátria, tem um grupo. Tem um grupo que não aparece, né? Ou muitas vezes, a gente vê artistas, a gente vê influenciadores
falando bizarrice e a gente fala assim, meu Deus, por que fulano tá falando uma bizarrice dessa? Por que fulano tá falando isso? Isso é uma coisa absurda. Quando, na verdade, aquela bizarrice que ele tá falando tem um porquê. Tem um porquê que eu digo, não é que tem uma lógica real, né? Não tem uma lógica que obedeça à realidade. Mas tem um porquê no sentido de que tem um grupo por trás se beneficiando disso. Então, quando a gente vê, principalmente esses personagens atuando nos adolescentes e nas crianças, é algo a se preocupar, por quê? E é algo que passa despercebido, mas é criança, mas é adolescente, porque essa criança que não vota hoje, amanhã ela vai votar. Então, para pensar comigo, a criança que era influenciada aí por garotos focas da vida, por cantoras, elas há 2 anos, uma criança de 14, um adolescente, né, ali de 14 anos, há 2 anos atrás, eles não votavam, mas agora, né, eles com 16 já podem votar. Quando você pega as estatísticas das últimas eleições, a diferença do primeiro colocado para a presidência para o segundo colocado foi muito pequena. E se você pegar o número de jovens que tiraram o título e que decidiram votar, que não precisariam votar, né, com 16 anos, a gente lembra que foi feita uma campanha pela cantora Anitta, o próprio STF embarcou ali naquela campanha, é o que eu falo, gente, se a gente entendesse a importância que é essa questão de a gente trabalhar, da gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora, a respeito das crianças e dos adolescentes, a gente não estaria perdendo tempo com tanta coisa, com tanta cortina de fumaça, sabe? Então, assim, para pensar comigo. Eu deveria ter trago os dados aqui, mas fica a lição de casa para eu trazer na próxima live para vocês, tá? O número real, o número certinho. Mas a diferença entre o primeiro colocado da presidência e o segundo colocado foi muito próxima do número de adolescentes com 16 anos que tiraram o título, que atenderam aí a campanha da Anitta, do STF e votaram. Então, vocês entendem a gravidade do problema? E vou falar mais para vocês. Muitos desses jovens e adolescentes são filhos de pais conservadores que esperavam que alguém viesse e transformasse. Gente, eu vou falar para vocês. Uma das coisas que me trouxe também a levar o meu ativismo para esse lado, quantas pessoas em manifestações chegavam para mim relatando casos de filhos. Nossa, a minha filha é feminista, a meu filho acredita no comunismo, minha filha acredita nisso. Quantos? Muito, muito. Vocês não têm noção da quantidade de relatos que eu ouço de pais. O que eu faço? E assim, não tem como eu ter uma conversa com alguém numa manifestação de 10, 20 minutos e explicar o que ele faz em relação ao filho ou à filha. Não tem como. Então, por isso, a gente decidiu levar esse trabalho para essa estratégia de conseguir unir, de formar uma comunidade de pais e mães, de líderes, de responsáveis por crianças e adolescentes que, de fato, deem a mão, estejam dispostos a mudar o adolescente que tem dentro de casa. E eu vou repetir. Se a gente pegar, agora a gente vai ter eleição em 2024 de eleições municipais, né? E vários conservadores vão querer se candidatar. Isso é legítimo, é bom que isso aconteça. Mas, se a gente pegar todas as câmaras de vereadores do Brasil e a gente encher elas de vereadores conservadores, isso não vai ser tão efetivo como se a gente conseguir conscientizar cada pai e mãe da responsabilidade que ele tem, do poder que ele tem de influência sobre o filho, sobre a sobrinha, sobre a neta dele. Então, para isso, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você, por exemplo, comece a compartilhar nossos conteúdos para pais e mães que você conhece, de crianças, adolescentes, sua irmã, seu irmão, sua cunhada, enfim, eu preciso que você traga mais pessoas para que a gente dê as mãos para trabalhar nesse sentido. Então, assim, se você permite
a vitimização do seu filho, você tá tornando o seu filho, ou sua neta, ou sua sobrinha, um alvo fácil para esses movimentos conseguirem cooptarem ela na adolescência, ou ele na adolescência. Então é preciso que haja esse fortalecimento do equilíbrio emocional, de que seu filho consiga lidar ali com os conflitos que eram comuns, né? É o que a gente brinca, o metiolate ardia antes, o metiolate, né? Falando de uma linguagem figurada, o metiolate ardia, o metiolate precisa continuar ardendo para o seu filho, precisa continuar ardendo para sua filha, porque quando ele crescer, você não vai estar ali para soprar, né? Para colocar o metiolate que não arde. Então, assim, ó, diálogo e principalmente, mesmo... Ah, mas é só conversar com meu filho? É só eu conversar? Não, você precisa estar consciente, a gente precisa estar junto para que você esteja consciente de quais as armas vão ser utilizadas, de quais as ferramentas vão ser utilizadas, o que vai ser falado para o seu filho, né? Quais as estratégias para fazer com que seu filho se sinta diminuído. Aí vamos lá, vão querer fazer seu filho ser diminuído porque ele é negro, porque é mulher, porque tem um jeitinho, de repente, mais, né? Começa a ir pro lado do homossexualismo, ou às vezes nem mas tem um jeitinho mais delicado de ser, ou a menina mais bruta, e a gente sabe que muitas vezes, isso aí é uma coisa importante a gente falar, por quê? Antes, você via muitas pessoas se tornarem homossexuais, mas assim, elas passavam por toda uma etapa. Eu não vou entrar no porquê isso pode acontecer, tá? Em outra live a gente puxa esse assunto. Mas você via todo um processo. Você via a pessoa vencendo um desafio, vencendo ali, né, aquele conflito que tinha e às vezes se tornava, às vezes não. Mas hoje, a gente vê que muitas vezes os adolescentes são estimulados a isso. E aí, vamos lá. É muito complicado. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. É muito complicado porque o adolescente é uma fase onde tem conflito. Gente, lembra aí você adolescente? A cabeça da gente quando é adolescente é uma panela de pressão. É muita informação, é muita coisa. Às vezes você tem a mentalidade de criança ainda, com responsabilidade de adultos. Você tá ali naquele limbo entre a infância e o mundo adulto. E assim, são muitas dúvidas, são muitos hormônios. É uma fase muito difícil, né? A gente se esquece porque às vezes passa o tempo, vem os boletos, vem, né, a dificuldade, a gente vai chegando no chefão, né? Quem joga videogame aí das antigas, vai chegando no chefão e as coisas vão ficando complicadas, mas a gente, se você parar pra pensar, todas as dificuldades que você tem hoje, seja como chefe de família, seja como mãe, você foi ali fase a fase, você foi sendo preparada para aquilo, né? Você foi ali como um videogame mesmo, você vai indo fase a fase, cada fase vai ficando mais difícil. Mas quando você é adolescente, se você consegue lembrar dessa fase, você vai concordar comigo de que as coisas são muito de repente, né? Você tá ali como criança e quando você pisca o olho, você já tem responsabilidade de adulto, já tá com hormônio, já tem aquela pressão tem que namorar, tem que se formar, tem que ver emprego. É um momento muito difícil, é um momento muito tumultuado. E aí, se naquele momento tumultuado, em que você não tem experiência de vida, você recebe ali uma chuva de informações para, né, o adolescente desde a hora que ele acorda até a hora de dormir, é uma chuva de informação que vem com o intuito de manipular, né? Quando ele liga o rádio, nem sei se adolescente escuta rádio ainda, né? Mas quando ele entra na internet, quando ele escuta uma música, quando ele lê um livro, quando ele chega na escola, quando ele tá no grupinho, o tempo todo ele sendo submetido a ferramentas de manipulação. E aí, uma dessas manipulações principalmente ali sobre a sexualidade dele, é muito fácil ele entrar em conflito com isso. E muitas vezes, né, não é à toa que a gente tem visto aí as polêmicas de crianças que se dizem trans e depois se arrependem, que muitas vezes são operadas até e depois se arrependem. Aí a gente tem um número de suicídio muito alto em cima disso. Então, assim, é como se elas fossem jogadas naquela vida, não porque elas escolheram, não porque foi uma decisão, não porque entrou em conflito, ou enfim,
mas porque houve sim um apelo externo, houve ali um apelo que confundiu a mente delas num momento tão tumultuado como é a adolescência. Então, deixa eu seguir em frente aqui. A gente precisa assim, saber o seguinte, entender o seguinte, né? Conclusão disso é que a gente precisa realmente criar filhos fortes, né? A gente precisa fortalecer o psicológico dos nossos filhos e para isso nada melhor do que conversa. Mas para conversar, a gente precisa entender os mecanismos, né? A gente precisa entender, e aí eu vou voltar a repetir aqui, o professor Olavo de Carvalho, ele fala muito sobre a questão de como a gente aqui no Brasil, né, fomos assim estimulados a, se você lembrar, assim, tem várias músicas que falam sobre a juventude, que a juventude vai mudar o mundo, que a juventude vai revolucionar. Enfim, primeiro que revolução não é uma coisa que a gente acredite, né? Então, assim, a juventude tem a força de mudar tudo, a juventude vai salvar o mundo, quando na verdade qualquer povo que não valorize os mais velhos para liderar, a experiência para liderar, está fadado ao fracasso. Porque assim, eu vou repetir o que eu falei na outra live também, que os jovens, né, a Bíblia diz, jovens, vos escolhi porque sois fortes. Então assim, o jovem tem a força para ir lá, para colocar em prática, para pegar no pesado, mas quem tem experiência para liderar são os mais velhos. Então, assim, esses jovens podem ser preparados para uma liderança. Você deve preparar o seu filho para liderar, você deve preparar o seu filho para tomar a frente daqui um tempo de uma família, de um projeto. Mas hoje, quem deve liderar na sua casa, por exemplo, é muito comum, deixa eu ver aqui que vocês estão falando, o Renato está dizendo, grande Cris, sempre trazendo a luz sobre os verdadeiros princípios e valores cristãos. Obrigado, Renato. Renato Santana. Então, assim, é isso. A gente vê muitos pais... O que é liderança, gente? Vamos pegar aqui a questão da liderança, tá? Você é um funcionário de uma empresa e você tem um líder. Seja, vamos dizer que você seja um vendedor, para pegar um exemplo prático, mais fácil. Você é um vendedor e você tem o seu líder, que é o seu gerente, né? O gerente das ordens e tal. Mas não quer dizer que o seu gerente vai ser o seu líder o tempo todo. Em alguns momentos, você pode acabar conseguir liderar o seu gerente. Como? Em determinado momento, você pode ter uma ideia para que a sua loja venda mais, para que você consiga vender mais, e você sentar com o seu gerente e você conseguir convencer ele da sua ideia, sabe? E aí a sua ideia pode dar certo ou pode dar errado, né? Se der errado, você vai perder ali a credibilidade com aquele gerente de dar outras ideias. Se der certo, você vai acabar sendo mais ouvido. Na sua casa, a criança não tem que ter direito a te liderar, né? Ali na gerência, gerente, vendedor, você tá lidando que, embora tenham cargos, né, de hierarquia, e aí você aprendeu, lembra que eu falei lá no começo da live? Você aprendeu a respeitar a hierarquia, então você vai convencer o seu gerente de uma ideia. Naquele momento você vai passar uma ideia, você vai passar para o papel de liderado para líder em um determinado momento. Mas com a criança, já vou ler o comentário que vocês estão colocando. Mas com a criança é diferente, porque ela não tem experiência para te liderar. Então, assim, muitas vezes o seu filho vai tentar te manipular. Muitas vezes o seu filho vai tentar te persuadir de alguma forma, te convencer, fazer chantagem emocional. Mas é importante que você entenda que é a experiência que lidera. E eu tô falando isso por quê? Porque muitos influenciadores, muitas vezes a mídia trabalha para convencer. A gente vê até hoje em dia muitos cursos de pais para filhos, de mães para filhos,
que tentam convencer de que você tem que ser amigo do seu filho, amiga do seu filho. Seu filho não precisa de amigo, precisa de você, que você seja pai e mãe. Ou seja, que você exerça a liderança. E aí, como ele não tem essa bagagem de experiência, o vendedor tem a bagagem de experiência da venda, ele tá ali trabalhando no dia a dia. Às vezes ele tem até mais experiência do que o gerente tem experiência ali na liderança e tal, mas às vezes o vendedor tem mais experiência. Mas a criança não tem experiência, o adolescente não tem experiência. Ele precisa de você para colocar limites, ele precisa de você para ser o líder, para ser o pai, para ser a mãe. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Heller tá falando. Geração Coca-Cola, segundo o próprio... Minha bateria tá acabando, vamos lá. Segundo o próprio Renato Russo, o influenciador de uma parcela. Aí não tá aparecendo o resto, Heller, só tá aparecendo isso. Geração Coca-Cola. Exatamente. Mas ainda naquela época, a gente tinha uma reflexão, né? Do que era a geração Coca-Cola, de que as pessoas eram influenciadas. Havia esse debate de ideias, né? Hoje as coisas já estão mais... Não há um debate de ideias entre os jovens. Eu dei aula num curso preparatório, era... A turma, acho que era pro IFE, se eu não me engano era pro IFE a turma. Então eram bem adolescentes, né? E assim, eles tinham uma ortografia perfeita. Gente, era assim, eles não tinham um erro gramatical. Era perfeito. Se duvidar, eles sabiam mais gramática do que eu. Era perfeitos, assim. Eles vinham de uma escola também forte, o curso era muito bom. Era perfeita a gramática deles. Mas eu pedi para eles fazerem uma redação. Pensa no perfeito vazio, sabe? Eu até filosofei agora. Pensa no perfeito vazio. O texto deles, gramaticalmente, era perfeito. Não tinha um erro de português, a gramática era perfeita, a construção era perfeita, coesão e coerência, tudo perfeito. Mas a ideia era completamente vazia. Eles não conseguiam construir uma ideia relevante, sabe? Era um texto muito vazio. Então, assim, isso reflete muito o que está acontecendo nessa geração. Ou o grupo, né, acaba indo... A gente tem grupos de adolescentes que acabam indo aí para o fracasso total da educação, que não consegue aprender nem gramática, né? Que dirá construção de ideias. E a gente tem um outro grupo que sim, consegue aprender gramática, consegue aprender, né, as regras ortográficas, tudo direitinho, mas que não consegue construir ideias. E por isso a gente tem um número tão grande de analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional, para quem não sabe? É uma pessoa que ela sabe escrever, ela sabe ler, mas ela tem dificuldade, por exemplo, em interpretar uma ideia. E aí, a gente tem o PISA 2019, que eu sempre, né? Porque a gente tem como é que fala? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, assim, eu sempre falo do PISA 2019, porque a gente tende a achar que a educação brasileira deu errado, quando na verdade deu certo. Só que deu certo para um grupo que queria que ela fosse fracassada desse jeito, né? Então, o PISA 2019, para quem não sabe, é um ranking mundial. Deixa eu só beber uma água. É um ranking que avalia os estudantes do mundo inteiro, universitários. E o Brasil ficou em último lugar. Ficou em um dos últimos lugares. Acho que acima do Brasil... Acho que abaixo do Brasil, eu não lembro agora quem ficou. Se alguém lembrar, eu não vou falar que tá na minha cabeça, porque eu posso falar errado. Se alguém lembrar, coloca aí nos comentários, por favor. Mas o Brasil ficou entre os últimos lugares. E adivinha o que era avaliado no PISA? Raciocínio lógico, que a gente ficou nos últimos lugares, foi raciocínio lógico e interpretação de texto. Então imagina o que se consegue fazer de manipulação com pessoas que não conseguem ter raciocínio lógico e não conseguem interpretar um texto. Então, assim, a gente precisa entender a importância e a urgência, né,
de trabalhar os nossos jovens e adolescentes. Porque se você não entendeu isso ainda, o MBL, por exemplo, entendeu. Aí sabe o que o MBL tá fazendo? Tá lá, ó, fazendo live jogando videogame. Tá, você acha que o Kim Kataguiri gosta de Naruto? Você acha que o Kim Kataguiri gosta de videogame? Ele, vamos parar pra pensar anos atrás, né? Como que o Kim surgiu? O Kim surgiu que ele era muito bom nos debates, né? Tinha técnicas ali. Eu já falei pra vocês em alguma live, quando eu era coordenadora do MBL, como funcionava. Havia um treinamento pra você participar de debate. Vou relembrar aqui, tá? Essa live já tá ficando longa, daqui a pouco a gente já vai caminhando pro fim, mas só pra gente ilustrar isso aqui, pra a gente conseguir entender melhor. Como que era o treinamento de debate dentro do MBL? Todo mundo, né, era pego ali um ginásio, um espaço grandinho, né, um espaço razoavelmente grande, e as pessoas ficavam nas mesas, de frente uma para outra, eram separadas em duplas. Cada dupla tinha um supervisor, né? E aí, era feito um sorteio. Lembrando que quem ganhasse esse campeonato de debate, aí debatia com quem. E aí era feito um sorteio. Vamos supor, eu vou debater com José. E aí é feito um sorteio na minha mesa, vamos dizer que a gente vai falar sobre legalização das drogas, né? E aí é feito um sorteio. Se eu cair contra a legalização, eu tenho que, no debate, ser contra. Mas se eu cair a favor, eu tenho que ser a favor. Não importa a minha opinião. Eu tenho que obedecer o que eu tirei ali no sorteiozinho. E aí eu vou debatendo, até que, né, se eu ganhar, eu passo para outra mesa. Quem perder vai sendo eliminado, até que, né, vai tendo lá a semifinal, final, e aí quem ganhar vai debater com quem. Entende uma coisa, desde o momento que é feito um sorteio, né, que as pessoas são treinadas através de sorteio para poder debater, então isso quer dizer que não importa o que eu acredito. Eu tenho que debater, eu tenho que ser capaz de debater, mesmo se eu não acreditar no que eu estou defendendo. Então, se eu não acredito na legalização das drogas e eu fui sorteada a favor, eu tenho que ser capaz de, num debate, defender essa legalização. Então, para o MBL, para os seus treinados, no fim, não importa o que você acredita ou você deixa de acreditar. Você tem que defender o que for mais lucrativo na hora, o que for conveniente na hora. Entendeu isso? Isso quer dizer que pouco importa o que eles acreditam. Eles têm um projeto de poder. Então, pouco importa o que eles acreditam. Pouco importa se eles gostam de Naruto ou não gostam de Naruto. Pouco importa se eles gostam de videogame ou não gostam de videogame. Pouco importa se eles gostam, sei lá, de que tá na moda agora. Sabe? Se isso for convencer o seu filho a se juntar ao movimento, que aí muita gente fica falando assim, porque o MBL derreteu, não derreteu, não. Sabe? Eles perderam a força que eles tinham com os conservadores, principalmente com as pessoas mais velhas, mas tem um grupinho que eles estão conseguindo arrebatar. Sabe quem é esse grupinho? Meu filho, seu filho, quer dizer, meu filho não, meu filho já tá blindado. Mas o filho de muitas pessoas estão conseguindo ser arrebatados por eles, porque eles chegam com a faixazinha do Naruto na cabeça, porque eles chegam com a live do videogame, porque eles chegam com uma linguagem que se identificam. Deixa eu ver, Josias está falando, se discriminar o consumidor, tem que fazer o mesmo com o fornecedor. Não entendi muito bem. Esse nome aqui que ele falou nesse tribunal aí, é bom a gente evitar o nome, eu não entendi muito bem a frase, mas enfim, se quiser escrever de novo, Josias, tá? Então, isso quer dizer que se a gente não entender que hoje o alvo são as crianças e adolescentes, o MBL entendeu. E o MBL tá fazendo de tudo para arrebatar essa galerinha. Sabe por quê? O voto dessa galerinha vale tanto quanto o meu e o seu. Entendeu? Na hora de contar os votos, ninguém fala assim, os votos dos adolescentes valem menos. Não fala isso. O voto de adolescente, né, adolescente paga meia, né? Então, adolescente vota meia. Não tem isso.
né? Então, assim, gente, é muito importante esse trabalho. É o que eu falei, eu fiquei com as minhas redes paradas um tempo, estrategicamente, né? Porque a gente estava vendo que caminho que ia tomar, o que ia fazer. Confesso para vocês que, assim como todo mundo, nas últimas eleições eu levei um baque muito grande, fiquei muito mal. Na verdade, se eu parar para pensar, eu já tinha levado um baque muito grande, já faz um tempo, né? E aí eu vou evitar entrar nesse assunto com detalhes agora, mas como eu sempre falo pra vocês, eu ouvi muita coisa no bastidor. Então tem coisas que aconteceram que eu já tava vendo lá atrás, mas que eu não conseguia falar, que eu não conseguia dizer na internet. Até porque se eu falasse na internet, as pessoas vão me chamar de louca, né? Então tem coisas que eu já tava vendo lá atrás. Quando você convive no bastidor da política, você vê muita coisa. E aí é o que eu falo pra vocês sempre. Essa questão de esquerda e direita muitas vezes é perda de tempo. Porque, e aí eu não tô falando de escola conservadora, tá? Não tô falando de escola conservadora tem que ser estudada, escola progressista tem que ser estudada, você tem que entender o que acontece, os mecanismos, tudo isso. Mas quando eu digo fulano político tal é de direita, político tal é de esquerda, e aí a gente fica, porque o jornal tal é de direita. Gente, se vocês soubessem como muita coisa é teatro, como tem tanta gente na direita que se diz de direita e no final não é nada daquilo que vocês pensam, no final a vida é toda enrolada, no final, sabe, tá ali de mãozinha dada com gente da esquerda, no final tá fazendo um vídeo só pra ganhar like, pra ganhar... Então isso tudo me enojou, sabe? E aí eu fiquei muito mal, porque eu não tinha nem com quem dividir muitas vezes isso. Tem gente que aparece hoje como traidora, que, né, se dizia de direita e a gente vê hoje em dia que nada daquilo, que quando eu conversava com algumas pessoas, né, mais próximas, assim, às vezes até do movimento, mais próximas, olhava pra mim e falava, você tá louca, você tá surtando. Fulano, não. E aí eu falava, cara, eu não vou mais falar isso com ninguém, eu não vou mais comentar isso com ninguém, eu vou guardar pra mim e uma hora a verdade vai vir à tona. Então, assim, olha, cuidado muito com gente que diz, eu sou de direita, oba, oba. Bateria acabando, vamos encerrando logo, mas só para fechar. Então, cuidado muito com isso. E, assim, é uma coisa que a gente precisa dizer o seguinte: nem todo mundo que votou no Bonoro é conservador, ou entende o que é o conservadorismo, mas é conservador por instinto. Então é muito importante que a gente comece a entender o que são as ideias conservadoras, para que a gente se prenda a ideias e não a pessoas. Porque, na verdade, a grande característica de um conservador é ser cético. Deixa eu ver aqui, o Júlio tá falando. E tem muitos que chamavam de melancia quem não dava a vida pelo capitão. Não entendi muito bem, mas tem muitos que chamavam de melancia quem não dava vida pro capitão. Enfim, o que eu tava dizendo é que, assim, uma das características principais do conservador é ser cético, né? O que é cético? É uma pessoa que não acredita em qualquer um, é uma pessoa que, primeiro, ela duvida. Por exemplo, se você falar uma coisa pra mim, eu preciso duvidar de você. E você precisa me provar que você está dizendo a verdade. Principalmente se for político, né? Principalmente se for político. Então, o político precisa me provar. Então, por exemplo, o cara tá chegando e tá me dizendo que ele é conservador. Tá, ele é conservador, ele é de direita, ele defende a família. Quais os atos que ele tem para me provar que ele é conservador? Então, como ele vota, né? Se ele estiver numa Câmara de Vereadores, se ele estiver numa Câmara de Deputados, como que ele vota? Quais são os projetos de leis dele? Ele precisa me provar que ele é conservador. Não é simplesmente ele fazer uma arminha, não é simplesmente ele colocar a bandeira, a camiseta do Brasil, não é simplesmente ele falar que apoia o Bonoro. Não, ele precisa me provar que ele é conservador com as ações dele. E aí,
esse cara pode, vamos dizer, ele tem 4 anos de mandato, ele pode ficar 2 anos me provando e aí no terceiro ano ele deu uma derrapada. Ele precisa me provar que aquela derrapada foi uma derrapada ou se realmente ele tá mudando o caminho ou se ele tá mostrando quem ele é de verdade, entendeu? Então, assim, conservador segue ideias e não pessoas. Enquanto aquela pessoa que tá lá, aí a pessoa fala assim, ah, mas a Joyce, mas o Alexandre Frota, mas eles são traidores e as pessoas são idiotas, porque, né, tem gente que fala assim, ah, a pessoa é idiota que tá com raiva deles só porque eles não estão apoiando mais o Bonoro. Não, porque eles não estão apoiando a ideia conservadora, porque aquele presidente era o presidente que representava as ideias conservadoras. O oposto dele é o que a gente está vendo aí hoje. Então, se eles estão traindo a ideia conservadora, eles não estão traindo, né, o presidente. Eles, que até então era presidente, eles estão traindo as ideias conservadoras. Eles estão traindo os conservadores que votaram neles. Então não é questão de, não tá apoiando o presidente, então traiu. Não estão apoiando o plano. Qual o plano conservador? A gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa ter lideranças conservadoras. Naquele momento a gente tinha uma liderança conservadora na presidência. Se eles traem essas ideias, então eles estão traindo o ideal conservador. E o que é o ideal conservador? O progressismo quer mudar tudo goela abaixo. O conservadorismo quer o quê? Conservar o que a humanidade, os princípios e valores que a humanidade conquistou ao longo dos séculos e à custa de sangue de muitos heróis que se sacrificaram por isso, principalmente pela liberdade. A gente teve muitos heróis que se sacrificaram pela liberdade que a gente deveria ter hoje, né? Que hoje a gente no Brasil não tem totalmente. Gente, é isso. Eu vou finalizar porque a live já até passou do tempo que a gente planejou. Quinta-feira a gente volta. Vou ter que fazer a mesma coisa que hoje. Vou ter que anunciar nos stories o horário de quinta-feira. Eu acho que por volta de 9, 10 horas a gente consegue. No máximo, estourando 10 horas a gente consegue fazer essa live. Mas aí na quinta-feira eu coloco, pelo menos nos stories. A gente não conseguiu anunciar essa com antecedência. Mas quinta-feira a gente a partir de amanhã já começa a anunciar de quinta-feira. Vou contar com vocês no stories para votarem, tá? Eu vou colocar lá 3, 4 temas e vou pedir para vocês votarem no temas que vocês querem, sempre relacionado a essa questão de filhos, seja crianças, adolescentes, tá bom? Pra gente blindar a mente dos nossos filhos e conto com vocês novamente para divulgar essas lives, para divulgar essa página. Passa aí para quem vocês conhecem, família. É muito importante. A gente estava, né? Primeiro tem a queda da audiência, porque realmente a página estava parada por conta de a gente definir qual o caminho que a gente ia seguir. E segundo, porque a gente, né, também sabe que as páginas conservadoras estão passando, tá bom? Então, quer salvar o mundo, quer salvar o Brasil, vá para casa e cuide da sua família. E para isso a gente vai estar ajudando aqui, tá bom? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, tá bom? E também conto com a oração de vocês, porque isso também é uma guerra espiritual que a gente compra muito grande, porque a gente sabe que o alvo de tudo é a família, é o cristianismo. Então a gente está se colocando num lugar realmente de combate, de estar ocupando um espaço nessa guerra espiritual. Então eu conto com a sua oração também, tá bom? Beijo, fique com Deus, uma boa semana para todo mundo. Valeu, gente. Já pode mandar aquela foto que a gente tirou de na praia. Perdi a live toda.